Mas vejo que Barros guardou seu rancor, aguardando a oportunidade, que agora lhe sorriu, de usar novamente o nome de Brunheim, acompanhado de alguns outros, para através deles obter uma vingancinha tardia que só revela a mesquinhez do seu espírito. Não sei se Brunheim, tendo preferido uma vez acusar o cobrador para não ter de pagar uma dívida ou de desmascarar o intrusão que a contraíra em seu nome, vai permitir que a farsa se repita. Como se não bastasse a malevolência do editor, o time dos entrevistados, todo ele constituído, com uma única exceção, de pessoas criticadas no meu livro, entrou em campo em ordem unida, para repetir em cor fielmente, letra por letra, aquelas rotulações de praxe que, na primeira página do meu livro, são satirizadas no formulário padrão para a redação de críticas ao imbecil coletivo. Nem seria de esperar que cérebros tão mecanizados produzissem respostas mais inventivas. O livro foi escrito justamente para mostrar que essas pessoas pensam assim, se é que isso é pensar, e elas se apressaram a dar à tese de um imbecil coletivo uma prova mais patente do que ela poderia desejar. Os tópicos mais votados, nos quadradinhos da múltipla escolha, foram que sou um reacionário, que deseja parecer e que estou a serviço de interesses empresariais. Mas vamos por partes. Na matéria consta que ataquei o professor Emir Sader, na edição de anteontem, por suas posições de esquerda. É falso, não ataco ninguém pela sua adesão a esta ou àquela ideologia, mas por sua maneira desonesta de defendê-la. Emir Sader tinha dito que a esquerda era autora do que de melhor produziu a inteligência humana no século XX, e uma simples relação dos nomes célebres das artes, da ciência e da filosofia nesse período basta para demonstrar a absurdidade completa dessa pretensão. É uma maneira torta e doente de ver as coisas afirmar que critico as pessoas por serem intelectuais de esquerda. Sou do tempo em que existiam intelectuais de esquerda, sei reconhecer um quando o vejo e por isto mesmo sei que é coisa que hoje em dia não existe mais. Intelectual de esquerda era José Honório Rodrigues, era Enio Silveira, era Caio Prado Júnior, era Otto Maria Carpox. Hoje o único sobrevivente dessa espécie em extinção é Alfredo Bozzi, António Cândido está desativado, parece. Pretender nos impingir Emir Sader e Muniz Sodré como intelectuais de esquerda é simplesmente um caso para a delegacia do consumidor. Imagine-se Enio, ou José Honório, criticados justa ou injustamente, iriam-se fazer de donzelas ofendidas e responder com chavões idiotas, em vez de analisar com meticulosa honestidade as afirmações do crítico, para impugná-las, se cabível, no campo da lógica e da argumentação culturalmente relevante, exatamente como fiz com as opiniões de Pires e de Sader. Imagine-se Caio, ou Otto, em vez de se defender sozinhos como os bravos homens que eram, iriam correr como pintainhos assustados para se abrigar sob as asas da solidariedade corporativa, como hoje o fazem esses pobres coitados. Não censuram Sader, um Muniz Sodré, por serem intelectuais de esquerda, mas justamente por não o serem, por serem apenas as tristes caricaturas de uma família cultural que já teve entre seus membros algumas das mais altas expressões da inteligência pátria. Mas o professor Sader, apelando ao direito de não responder, responde. É mais uma expressão da lógica singular que o caracteriza. A direita usa o discurso da ordem, da nova ordem mundial, diz ele. Bem, pergunto, e eu com isso? Puxando a discussão para esse campo e dando por pressuposto, com o automatismo intelectual de um mongoloide, que quem quer que o critique deve ser um apologista da nova ordem mundial, como se ele mesmo fosse a máxima encarnação viva da tendência contrária, Sader vai parar muitos metros longe do alvo que visava. O que eu tinha a dizer contra a nova ordem mundial, e que é bem mais interessante do que tudo que uma esquerda de miolo mole vem repetindo, está dito nos capítulos finais de O Jardim das Aflições, que uma esquerda sensata leria com atenção, porque lhe fariam bem. Mas o professor Sader ignora isso, como ignora quase tudo mais sobre o que fala. Quem quer que lhe pareça antipático ele manda imediatamente para a direita, e estamos conversados. É de direita, é o argumento terminal em qualquer debate, e na verdade é o único que o professor Sader conhece para resolver todas as questões, seja de ordem sociológica, aritmética ou sentimental. Leandro Condor, que retransmite fielmente a mesma estação, só precisou apertar o botão do gravador para ficar repetindo, é de direita, é de direita, é de direita. Isto parece, de fato, responder a tudo. Mas Leandro, também, não foi criticado no meu livro por ser de esquerda, e sim por ter escrito, com todas as letras, que a veracidade de uma ideia vale menos do que o número de seus adeptos, opinião que não é em si essencialmente de esquerda, já que é tradução de Goebbels, mas é de uma estupidez de rachar. Falar contra a direita, genericamente, para não ter de responder a críticas rigorosamente exatas sobre pontos determinados, é pura manobra diversionista. Mas também de Leandro nunca esperei outra coisa. Sabonete por sabonete, no entanto, ninguém foi mais escorregadio do que o professor Muniz Sodré, que, após terem seus colegas puxado a discussão do campo da ética intelectual para o das generalidades ideológicas, deu um giro ainda mais espetacular e desviou o debate do terreno da ideologia para o da sexologia, questionando a masculinidade de seu crítico, com a frase memorável:
Ele não deve ser nem homem. Confesso não ter entendido bem o vínculo de implicação recíproca que esse machista enrajeia enxerga entre a virilidade papuda e as opiniões corretas, ficando os pobres gays e lésbicas, entre os quais até eu, porca miséria, com o monopólio do erro. Mas, em todo caso, a prova de masculinidade que sua sentença me exige é coisa que não posso lhe fornecer em público, porque não ficaria bem nem para mim nem para ele, por mais que ele a deseje. Em conclusão, mudemos de assunto, a bem da moralidade, enquanto fica no ar a dúvida sobre o que terá querido dizer esse sujeito quando, após ter em público essa reação patentemente hidrófoba, declara, com a maior inocência fingida, que o raivoso sou eu. Mas se a questão da masculinidade relativa dos contendores é de interesse antes da justiça penal do que do jornalismo, o que o professor Sodré diz de José Guilherme Melchior deve, sim, ser desmascarado aqui mesmo. É uma pouca vergonha que a classe unida dos pretensos intelectuais de esquerda, que em vida de Melchior fez o diabo para enlamear a reputação do grande ensaísta, procura usá-la como arma retórica contra mim, agora que ele está morto e já não pode denunciar, como certamente haveria de fazer. Essa descarada apropriação indébita do seu prestígio. Foi ainda uma safadeza do jornal publicar que ataquei Muniz num capítulo sobre uma tal ciência das galinhas pretas, dando a entender que sou o inventor dessa ciência, quando é público e notório que, de nós dois, é Muniz e não é o pai de santo e, logo, o especialista em galinhas pretas, embora possa recorrer também às brancas ou carijós, conforme o eixo de que se trate no caso, segundo suponho na minha ignorância desses assuntos. Que fique portanto por conta do Muniz o trato ritual com os galináceos, enquanto eu me limito ao método, muito mais econômico, de solicitar apenas a proteção da graça de N. S. Jesus Cristo. Também devo fazer uma nota de rodapé à afirmativa de Muniz de que sou um covarde porque me apoio no poder econômico. Sou um covarde que enfrenta sozinho uma classe unida, disciplinada e fortemente escorada na mídia, como se vê pelo próprio teor da reportagem aqui discutida. E enxergar por trás de mim um poder econômico é paranoia de adolescente esquerdista hipnotizado por histórias de investigações espetaculares tipo o caso Matai. Se a prova do misterioso poder econômico a que se refere Muniz consiste no anúncio acima referido, já disse que eu não teria jamais dinheiro para pagá-lo e estou muito grato à Academia, que tornou menos desigual a luta entre um franco-atirador e o exército inteiro de uma classe solidamente amparada no apoio da imprensa inteira. Se Muniz se refere aos anúncios de meus cursos, publicados pela Faculdade da Cidade, ele teria o dever de saber, e talvez saiba mesmo embora finja que ignora, que a Faculdade anuncia todos os cursos que lá se realizam e faria o mesmo se o curso fosse de Muniz Sodré ou de qualquer outro. Movido pela inveja e pelo rancor, Muniz supõe que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, as galinhas, sempre as galinhas, e sua imaginação infla a pobre ave até transformá-la numa conspiração do capitalismo internacional. Se fica feio fazer em público uma demonstração de masculinidade, posso no entanto fazer uma de pobreza, mediante simples exibição de minhas declarações de rendimentos, onde, garanto, Muniz não terá nada a invejar. Quanto ao professor Doria, confessou não ter lido o Imbecil Coletivo, e quem o entrevistou se omitiu de lhe informar que o livro trazia, em doses proporcionais, tanto críticas quanto elogios ao seu trabalho. Enganado por um truque sujo, supôs atacado e defendeu-se de maneira até mesmo elegante, pela qual o parabenizo, como já o parabenizei pelo seu estudo sobre as famílias poderosas. Não, professor Doria, o senhor não é um ninguém, como diz. Ao contrário de tantos de seus colegas de academia, o senhor é alguém e se tornará maior ainda se prosseguir naquela linha de humildade do homem que se supera pelo esforço científico, como já afirmei no meu livro. Quanto ao destino que o senhor daria ao dinheiro do anúncio, isto fica entre o senhor e a Academia Brasileira de Filosofia, pois, repito, não paguei o anúncio. Mas que tal comprar um pacote de exemplares de O Imbecil Coletivo e distribuí-lo às pessoas que já opinaram a respeito? Bruno Tolentino, por fim, tentou falar algo em meu favor, sem prever, naturalmente, que o jornal poderia dar às suas palavras um sentido muito diverso do que ele pretendia. O que Bruno diz, o que ele tem repetido a quantas orelhas o escutem, é que até 1994 prossegui meu trabalho de maneira discreta, retirado da agitação da mídia e sem procurar obter o menor reconhecimento público, por ser um homem diferente a essas coisas e totalmente envolvido nas minhas ocupações de escritor, professor e, com o perdão da palavra, filósofo. Ele diz, ademais, foi ele quem me convenceu a sair da toca e publicar O Jardim das Aflições, que até então circulava só internamente em meus cursos como apostila, e sobretudo as notas que vieram a formar o Imbecil Coletivo. Ele diz essas coisas há tempos e elas são a pura verdade. Reconheci isso explicitamente no prólogo de O Jardim das Aflições. Mas as afirmativas de Tolentino mostram óbvio, que sou tão indiferente à publicidade do meu nome que permaneci escrevendo somente para meus alunos por 2 décadas e só saí da toca por instigação de um amigo. Ora, o JB conseguiu torcer suas palavras ao ponto de lhes dar um sentido perverso como denunciadoras de minha suposta estratégia de criar barulho em torno do meu nome, quando o que Tolentino está dizendo, com razão,
é que quem começou o barulho foi ele. Eis como, na mão de certos profissionais da imprensa, cada fato se transforma no seu contrário. Não vejo por que corrigir outras inexatidões e perversidades menores, de que a matéria do JB está cheia. Examiná-las todas seria longo, fastidioso e desnecessário, pois uma reportagem que tem tão pouca credibilidade no conjunto não há de tê-la maior nos detalhes. Fica apenas a pergunta, para mim profundamente enigmática, porque se concede uma capa inteira de segundo caderno, com chamada na primeira página do jornal, só para dizer que um sujeito é um bobalhão sem importância nenhuma.